Pense por um instante. E se a pessoa que você mais ama, aquela em quem você confia, que divide sua vida, seus segredos e suas vulnerabilidades, estiver, pouco a pouco, minando sua identidade sem que você perceba? Imagine viver dentro de uma relação onde suas emoções são constantemente questionadas, onde você começa a duvidar de si mesmo, onde sua percepção da realidade parece escorregar pelos dedos. E o mais assustador, você nem sabe que isso está acontecendo. Hoje, você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos. Existem sinais silenciosos, quase invisíveis, que revelam quando você está lidando com uma personalidade narcisista e o mais chocante. A maioria das pessoas ignora esses sinais até ser tarde demais. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais profundos e o último é o mais poderoso de todos. Aquele que, quando você reconhecer, pode transformar sua forma de amar, de se proteger e de se posicionar no mundo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos. O que você vai ouvir hoje pode ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida. E eu te prometo, algumas revelações aqui têm o poder de mudar completamente a forma como você entende não só o outro, mas a si mesmo. A ciência psicológica já demonstrou, através de décadas de estudos, que pessoas com traços narcisistas possuem padrões comportamentais previsíveis, embora extremamente sutis. Esses padrões afetam diretamente o emocional de quem está ao redor, criando ciclos de dependência, confusão e desgaste mental. Especialistas da área comportamental apontam que o impacto de um relacionamento com um narcisista pode ser tão profundo quanto traumas reconhecidos clinicamente. E é por isso que você precisa prestar atenção, não apenas ouvir, mas sentir, refletir e se questionar. Você já se pegou tentando agradar alguém constantemente, mesmo se sentindo esgotado? Já sentiu que, não importa o quanto você faça, nunca é suficiente? Já teve a sensação de estar perdendo sua essência dentro de uma relação? Se alguma dessas perguntas ecoa dentro de você, continue comigo. O primeiro sinal é sutil, mas extremamente poderoso, a necessidade constante de validação e admiração. No início, isso pode até parecer charme. A pessoa parece confiante, segura, magnética. Mas com o tempo, você começa a perceber que nada nunca é suficiente. Elogios precisam ser constantes. Atenção precisa ser total. E qualquer desvio disso gera desconforto ou até irritação. Pesquisas em neurociência comportamental indicam que indivíduos com traços narcisistas possuem uma relação distorcida com a própria autoestima. Eles dependem do reconhecimento externo como uma forma de sustentar uma imagem interna frágil. E é aí que você entra, como uma fonte constante de validação. Mas aqui vai a pergunta que pode te fazer despertar: você está sendo amado ou está sendo usado como espelho? O segundo sinal é ainda mais perigoso: a manipulação emocional disfarçada de cuidado. No começo, tudo parece proteção, zelo, preocupação. Mas, aos poucos, isso se transforma em controle. A pessoa começa a opinar sobre suas escolhas, questionar suas decisões, interferir na sua forma de agir, sempre com uma justificativa aparentemente lógica. Estudos na área da psicologia social mostram que esse tipo de comportamento ativa mecanismos de dependência emocional. Você começa a confiar mais na opinião do outro do que na sua própria. E quando percebe, já não sabe mais o que sente, o que quer ou quem realmente é. E então eu te pergunto, você ainda está no controle da sua vida? Ou alguém está decidindo por você? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu vou ser livre, porque reconhecer é o primeiro passo. Mas ainda existem sinais mais profundos, mais silenciosos. E o próximo pode ser aquele que vai te fazer enxergar tudo com outros olhos. Agora, respire fundo, porque o que você vai perceber a partir daqui pode mexer com estruturas internas que você talvez nem soubesse que estavam frágeis. O terceiro sinal é um dos mais destrutivos e, ao mesmo tempo, mais difíceis de identificar: a inversão de culpa. Em um relacionamento saudável, quando algo dá errado, existe diálogo, responsabilidade compartilhada, crescimento.
Mas com uma pessoa narcisista, algo completamente diferente acontece. A culpa nunca é dela. Mesmo quando está evidente, mesmo quando você tem certeza do que aconteceu, de alguma forma a situação se transforma. E, no final, você é quem se sente culpado. Isso não acontece por acaso. Estudos da psicologia cognitiva mostram que esse tipo de comportamento está ligado a mecanismos de defesa extremamente sofisticados, onde o indivíduo projeta suas falhas nos outros para preservar sua autoimagem. E o efeito disso em você é devastador. Você começa a duvidar da própria memória, da própria percepção. Começa a se perguntar se realmente entendeu tudo errado. Esse fenômeno é tão comum que especialistas o associam a um tipo específico de manipulação psicológica que distorce a realidade da vítima. Agora me diga, quantas vezes você já pediu desculpas por algo que, no fundo, você sentia que não era culpa sua? O quarto sinal é o famoso ciclo de idealização e desvalorização. No início, você é colocado em um pedestal. Tudo em você é incrível, perfeito, especial. A conexão parece intensa, única, quase mágica. Mas, sem aviso, isso muda. A mesma pessoa que te elogiava começa a te criticar. Aquilo que antes era qualidade vira defeito. E você fica tentando entender. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Pesquisas na área da neuropsicologia indicam que esse tipo de comportamento ativa no cérebro um padrão semelhante ao vício. A alternância entre recompensa e rejeição cria uma dependência emocional intensa. Você passa a buscar desesperadamente voltar para aquela versão inicial da relação, aquela onde tudo parecia perfeito. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Aquela fase inicial não era real. Era uma construção estratégica para te envolver emocionalmente. Então eu te pergunto, você está tentando recuperar algo que nunca existiu de verdade? O quinto sinal é o esvaziamento emocional silencioso. Esse é um dos mais perigosos, porque não acontece de forma brusca. É lento, gradual, ou você começa a se sentir cansado, desmotivado, confuso. Aquilo que antes te fazia feliz já não tem o mesmo efeito. Você se doa, tenta, insiste, mas parece que está sempre drenado, como se sua energia estivesse sendo sugada aos poucos. Estudos sobre relações abusivas mostram que esse tipo de desgaste contínuo afeta diretamente o sistema nervoso, gerando ansiedade, estresse crônico e até sintomas físicos. Não é só emocional. O corpo sente. E talvez a pergunta mais importante aqui seja: você está florescendo nessa relação ou está se apagando aos poucos? Porque reconhecer esses padrões é um passo poderoso, mas ainda falta algo. Algo ainda mais profundo, mais revelador. Os próximos sinais vão além do comportamento. Eles revelam a essência do que está por trás de tudo isso. Agora chegamos em um ponto ainda mais sensível. Porque os próximos sinais não são apenas comportamentos isolados. Eles revelam uma estrutura emocional profunda que afeta diretamente a forma como você se vê, se sente e se posiciona no mundo. O sexto sinal é a ausência de empatia real. E aqui está algo que pode ser difícil de aceitar. Não é que a pessoa não demonstre empatia em nenhum momento. Às vezes, ela até parece compreensiva, até parece se importar. Mas quando você realmente precisa, quando sua dor é profunda, quando sua vulnerabilidade é verdadeira, algo não encaixa. A reação não é genuína, falta conexão, falta presença emocional real. Pesquisas na área da neurociência afetiva mostram que indivíduos com traços narcisistas apresentam dificuldades em acessar empatia emocional autêntica. Eles conseguem entender racionalmente o que você sente, mas não conseguem sentir com você. E isso cria uma lacuna invisível na relação. Você começa a se sentir sozinho, mesmo estando acompanhado. E então eu te pergunto, quando você mais precisa, essa pessoa realmente está com você? Ou apenas parece estar? Agora, o sétimo sinal, o mais poderoso de todos, aquele que amarra tudo que você viu até aqui. A perda gradual de quem você é. Talvez isso seja o mais doloroso de admitir, porque não acontece de uma vez. Não é algo que você percebe no início. Mas, aos poucos, você vai se adaptando, cedendo, mudando, tentando evitar conflitos,
tentando agradar, tentando manter a relação funcionando. E quando você olha para trás, já não se reconhece mais. Seus gostos mudaram, seus limites desapareceram. Sua voz ficou mais baixa, sua essência foi sendo deixada de lado, em troca de uma tentativa constante de manter algo que, no fundo, está te destruindo. Estudos profundos sobre identidade e relações mostram que ambientes emocionalmente instáveis podem levar a uma desconexão interna significativa. A pessoa deixa de se priorizar, perde clareza sobre seus próprios valores e passa a viver em função do outro. E aqui está a pergunta mais importante de todo esse vídeo. A que pode mudar tudo. Você ainda está sendo você? Ou está vivendo uma versão moldada para caber na expectativa de alguém? Se isso tocou em você, não ignore. Porque reconhecer esses sinais não é sobre culpar o outro. É sobre se reencontrar. É sobre recuperar sua clareza, sua força, sua identidade. Porque isso não é só uma frase. É uma decisão. Agora, chegamos ao momento mais importante de tudo o que foi dito até aqui. Porque entender os sinais é poderoso, mas não transforma nada se você não souber o que fazer com essa consciência. Pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você ignorou aquilo que sentia? Quantas vezes você percebeu algo errado, mas decidiu ficar, relevar, esperar que a pessoa mudasse? Esse é um dos pontos mais delicados quando se trata de relações com pessoas narcisistas. A esperança se torna uma armadilha silenciosa. A ciência comportamental explica que o cérebro humano tende a se apegar mais à expectativa de recompensa do que à realidade presente. Ou seja, você não está preso apenas à pessoa. Você está preso à ideia de quem ela poderia ser. E isso mantém você dentro de um ciclo que se repete, drenando sua energia, sua autoestima e sua clareza. Mas aqui está a virada. A consciência que você adquiriu hoje precisa se transformar em posicionamento. Reconhecer é o primeiro passo. O segundo é estabelecer limites. E isso pode parecer simples na teoria, mas na prática exige força emocional, coragem e, principalmente, decisão. Porque quando você começa a se posicionar, a dizer não, a impor limites, a dinâmica muda. E muitas vezes, a reação do outro não será positiva. E é exatamente aí que você precisa se lembrar de algo essencial. Você não é responsável por salvar ninguém às custas da sua própria paz. Pesquisas na área da psicologia clínica mostram que relações emocionalmente desequilibradas tendem a se intensificar quando uma das partes começa a se fortalecer. O controle é questionado. A manipulação perde força. E isso revela, de forma ainda mais clara, a verdadeira estrutura da relação. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que pode definir seus próximos passos. Você está disposto a se escolher, mesmo que isso signifique desconforto no início? Porque liberdade emocional não é confortável no começo, mas é libertadora no final. Talvez isso signifique se afastar, talvez signifique conversar, talvez signifique buscar ajuda profissional. Mas uma coisa é certa: continuar ignorando esses sinais tem um preço. E esse preço é você. Você merece relações onde existe troca, respeito, presença e verdade. Você merece ser ouvido sem ser invalidado, ser amado sem precisar se anular, ser quem você é sem medo de punição emocional. E se tudo isso fez sentido para você, não deixe esse momento passar como apenas mais um vídeo assistido. Transforme isso em ação. Me conta aqui nos comentários. Qual desses sinais mais abriu seus olhos hoje? E nunca esqueça, reconhecer a verdade pode doer, mas é o que te liberta.